O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília entrevistam hoje o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, e presidente nacional do PDT. Então, presidente, o senhor também preside um partido político, né? Muita honra. Com muita honra, repito. Fundador desse partido. Então, e hoje o Brasil vive uma certa ebulição por causa da CPI do Cachoeira. Claro que essa CPI parece ter tentáculos diferentes, né? Ela não deverá se concentrar ou se restringir ao aspecto político, mas, sobretudo, aos tentáculos do Cachoeira, né, e sua holding, né, que tinha fábrica de dossiê, fábrica de grampos, né, arapongas, e além das fábricas para ganhar licitações, etc. Eu pergunto ao senhor, em primeiro lugar, como é que o PDT vai se situar nessa CPI e qual vai ser, digamos assim, o desempenho recomendado pelo PDT, né, ao longo desses debates e dessas investigações? Primeiro, Leite, nós sempre somos favoráveis a todo tipo de CPI que tenha fundamento para existir. O partido não teme ser investigado. Aliás, eu, como ministro, não tive uma investigação. Eu que pedi a investigação à Polícia Federal. Ninguém pediu, o Ministério Público rejeitou. Eu pedi. Por quê? Nós não temos que temer. Quem não deve, não teme. A nossa orientação, que o partido dá aos nossos deputados, cada CPI do Senado está o senador Pedro Tax, e na Câmara o deputado Miro Teixeira, é de investigar tudo, doe a quem doer. Bom, outro ponto que é importante para a população saber é que a gente tem que tomar muito cuidado, amigo, com os chamados vestais da moralidade, com aqueles que apontam o dedo, que acusam com muita facilidade. A gente pegar pela memória, tem alguns que tinham uma imagem que pareciam santos, chamado popularmente de santos de pau oco, né? Que apontavam o dedo, diziam que é culpado, é culpado, é culpado, sem dar direito à defesa, e agora estão afogados em Cachoeira. Agora, o seguinte, eu me pergunto, o senhor que teve na mídia aí ao longo, né, do Ministério e tudo, com aquelas acusações todas, esqueceram de envolver o senhor também nessa CPI do Cachoeira? Não tenho o que falar, rapaz. Me diga qual a acusação que existe. Me diz qual a matéria. Por exemplo, o negócio de que eu usei um trecho do avião no interior do Maranhão de um empresário que providenciou e que já negou que pagou e já negou que o avião é dele. Aí eu pergunto, qual é a acusação? Né? É como o sujeito seguinte, olha, eu andei num carro em que o motorista não pagou IPVA, então eu vou ser penalizado? Não, uma ONG fez um convênio no interior do estado do Sergipe em que alguém teve desvio. Quem mandou investigar fui eu. Quem puniu a ONG fui eu. Então cadê? Eu sempre questiono, isso é um pouquinho do espírito de nós besolistas, nós gostamos de desafiar. Talvez isso que eu ganhei tanto inimigo poderoso, que eu fico perguntando, apareçam. Agora vai ser uma oportunidade de ouro essa CPI do Cachoeira. Sabe o que é? Aparecer os corruptores. Porque até agora só aparece o corrupto. Isso também, o governo se queixa muito. E não só o governo, né? Como a própria sociedade que vive fora da mídia, né? Porque uma sociedade é midiática, a outra vive no escuro, né? Vive assim, na penumbra. Essa terá alguma vez, o senhor acha, essa CPI vai realmente abrir caminho para que pelo menos se democratize um pouco mais esse setor da informação no Brasil? Deveria, né? Eu penso que tem um fenômeno acontecendo. O que é? Não é mais esses grandes veículos de comunicação que faz a cabeça das pessoas. Hoje, as internet, com todos os seus vícios, com todos os seus defeitos, manipulações, as redes sociais dão informação para todo mundo. As pessoas pensam que a opinião publicada é a opinião pública. Não é. A opinião publicada é a voz do dono do jornal, de quem patrocina o jornal e os veículos de comunicação. A opinião pública sabe fazer o seu conceito. Não pensa que ninguém vai vender gato por lebre que o povo não compra. Então, para que eu estou falando isso? Que eu acho que essa CPI tem uma oportunidade de, pela primeira vez, dizer quem é o corrupto, que tem que ser punido, tem que ser preso, quem levou dinheiro. Agora, quem dá? Por que só existe prisão para corrupto? Não existe para corruptor? Por que só existe divulgação do corrupto e não existe do corruptor? Está começando a aparecer empresas grandes, aparecendo empresários, eu compro todo mundo, tem que ir para a cadeia. Ora,
Quem diz que compra não está fazendo um ato ilegal, não está fazendo um ato completamente irregular? Então, quem compra tem que ir para a cadeia, como quem recebe dinheiro escuso tem que ir para a cadeia. Então, ela vai ser uma oportunidade de ouro, literalmente, para a gente saber onde estão os grandes corruptores desse país. Agora, também ocorre, o Brizola chamava isso de processo social. A gente, com relação aos bancos, né, todo mundo dizia que o Brasil jamais conseguirá dominar esses bancos, porque o sistema financeiro é todo dominado pelo mercado. O sistema financeiro, ele controla não só o governo, mas como todas as instituições, principalmente a mídia, né? E, de repente, surge aqui uma oportunidade, o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica entrar nessa história dos juros e se baixa o juro. E, por seu turno, a mídia era intocável, intangível, né? Era um bloco monolítico, e, de repente, a gente vê alguns furinhos ali, 200 ligações telefônicas para uma grande revista brasileira, alguns jornalistas furistas, né? Que se gabavam pelo Brasil inteiro de dar grandes furos, mas a gente vê que aqueles furos eram na base da murdoquização da imprensa brasileira. Pois é. Como diz o Paulo Henrique Amorim, né, ele se fala, ao se referir ao Murdoch, aquele escândalo que houve na Inglaterra e nos Estados Unidos, patrocinado pelo dono, o Rupert Murdoch, da maior mídia dos Estados Unidos, né? E, de repente, a gente vê essas coisas acontecendo. Isso é bom, sabe por quê? Eu não sou uma pessoa de promulgar as minhas convicções religiosas, porque eu acho que isso é do íntimo de cada um. Eu sou 1% da população, sou kardecista, espírita, mas eu leio a Bíblia. E a Bíblia tem algumas palavras, alguns trechos que são históricos, fortes, e diz assim: não julguei para não ser julgado. Quantas vezes eu vi a revista Veja julgando, botando o Brizola numa capa, um familiar seu, para desmoralizar o Brizola. Eu não vou julgar o jornalista Policarpo, eu vou perguntar o que eram essas 200 gravações. Eu quero saber. Eu quero que a sociedade saiba por que ligou tanto. Se era furo jornalístico, qual o medo de colocar para a sociedade? Por que estão escondendo isso? Porque todo mundo protege na hora de se revelar gravações de um jornalista, e quando for qualquer um de nós, meros mortais, já condenados estamos de prévia, antes de ao escutar seu dar o direito de defesa. Isso é bom, rapaz, não julguei para não ser julgado, né? Atire a primeira pedra. Eu gostaria, eu acho que esse é o papel da CPI também, né? De saber essas 200 ligações, o conteúdo dela. Eram matérias jornalísticas? Vamos saber. Tinha alguns furos de reportagem? Vamos saber. Tem algum outro interesse? Também gostaríamos de saber. Essa CPI não deixa de ser uma novidade. Eu digo uma novidade recente, porque no passado houve pelo menos 2 CPIs na Câmara dos Deputados que envolveram setores importantíssimos da mídia. A primeira foi a do IBAD, né? O IBAD foi aquele instituto dos americanos com os empresários brasileiros que compravam políticos e compravam jornais. Então desfilaram pela CPI do IBAD, o Roberto Marinho, né? Os diretores das grandes revistas e grandes jornais da época, porque na televisão não era tão importante assim. E depois, em segundo lugar, teve a CPI do Time Life, né? E agora parece que o Congresso consegue se impor de alguma maneira, né? Quase 50 anos ou mais de 50 anos depois, e pelo menos tentar examinar esses tentáculos que ficam por aí quase que escondidos. Será muito importante se isso for levado a fundo e a sério. A grande preocupação que eu tenho com uma CPI é ela não pulverizar as investigações. Então, nós temos que centrar naquilo que é mais importante. As conexões desse Elo Cachoeira com os políticos, as empresas que ele, junto com supostamente o senador Demóstenes, tinha como patrocinador, como lobistas, é o que está noticiado. Essa empresa grande que cresceu assustadoramente em todo o Brasil, como se fora uma varinha mágica que multiplicasse as suas obras. Nós temos que centralizar naquilo que é o objetivo.
Senão o nego começa a ir para o varejinho, fulano de tal, bota 300 coisas ao mesmo tempo, para não dar em nada, para fazer um grande acordão. Nós temos que ir no macro, no que foi investigado, naquilo que tem importância e deixar com que a Polícia Federal, o Judiciário, desmembre as investigações naquilo que é o varejinho. Porque senão nós vamos pegar desculpe o termo, mas ditado popular, pegar o ladrão de galinha e esquecer o dono do galinheiro. Acho que o importante é saber quem são os donos do galinheiro. E punir também o ladrão de galinha. Mas saber quem é o dono do galinheiro. Senão, o dono do galinheiro muda e continua o ladrão da galinha. Ministro, para a gente terminar o nosso programa, eu gostaria de ouvi-lo sobre a sua posição hoje, né, na política brasileira e o seu sentimento em relação àquilo, tudo que passou naquele processo que terminou no seu afastamento do Ministério do Trabalho. É importante a gente ver uma coisa pessoal sua mesmo, do seu próprio sentimento. Ô Leite, eu tenho a consciência muito tranquila. Eu fui ministro 5 anos. O tempo vai fazer justiça, porque coincidência, sorte e alguma competência eu devo ter tido. Eu fui o ministro que mais gerou emprego na história do Brasil. Eu fui o ministro do Trabalho que mais tempo durou no Ministério do Trabalho. Eu consegui legalizar as centrais sindicais que existiam há mais de 30 anos e não tinham legislação para regulamentar. Eu consegui com que o Brasil fosse o pioneiro da OIT para defender os direitos das empregadas domésticas, que está agora para ser promulgado pelo Congresso Nacional. Nós conseguimos baixar as taxas do dinheiro do FGTS, do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, as mais baixas taxas, padrões de primeiro mundo no Brasil. São duas instituições que têm o caso do Fundo de Garantia e Tempo Serviço, mais de 280 bilhões administrados. É o principal financiador, por exemplo, do Minha Casa e Minha Vida. E o FAT, cerca de 200 bilhões administrado, que é o conselho dentro do Ministério do Trabalho, mas que é gerido pelo BNDES, pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. Todos dois só por bancos públicos. Eu tenho consciência tranquila de mais de 1 milhão de jovens que fizeram curso de qualificação. Com erro aqui, com erro acolá, tá bom. Foram mais de 600 convênios feitos. Que tenha sido denunciado 10, 20, o gozado, todos denunciados pela minha equipe do Ministério do Trabalho, e os denunciantes apareceram porque não receberam dinheiro. Só que coisa mais absurda. A acusação que veio contra mim foram de instituições que não receberam. E reclamaram porque não receberam, denunciaram porque o Ministério, alguém no Ministério, a estrutura do Ministério podia receber vantagem, por isso não estavam pagando. Se estavam recebendo vantagem, por que não pagou? Então, eu tenho tranquila de que isso foi um jogo pesado da política, por causa do ponto eletrônico, como já falei, por causa do veto à existência do PJ, que é um crime contra o trabalhador. PJ é o que mesmo? Pessoa jurídica. A cara, ao invés de ter carteira assinada, as grandes empresas hoje, principalmente no meio de comunicação, elas fazem com que você tenha uma empresa, subloque seu serviço. Uma empresa de Araque, né? Araque, subloque seu serviço para não pagar os direitos trabalhistas. Então, eu te dou R$10 mil na tua mão, só que em vez de pagar o Fundo de Garantia, o INSS, né, a Previdência, o dinheiro para o seguro-desemprego, todos os impostos devidos, eu simplesmente não pago, só pago o teu salário. É uma maneira de fugir à legislação trabalhista. Quando o presidente Lula vetou o PJ, a legislação trabalhista, por recomendação da parte técnica do Ministério do Trabalho, eu ganhei mais inimigo. Quando a gente colocou o ponto eletrônico, o que faz o ponto eletrônico, só para você que está me ouvindo? O ponto eletrônico existe hoje em 5% das empresas. No Brasil, existe em torno de 7,5 milhões de empresas instituídas, né, legais. Cerca de 400, 450 mil grandes empresas, todas com mais de 100 funcionários, têm ponto eletrônico. Por exemplo, todo o sistema financeiro é ponto eletrônico. Todas as grandes empresas de montadoras de automóveis é ponto eletrônico. Todas as grandes redes de varejo é ponto eletrônico. Então, o que acontece com esse pessoal? Com o ponto eletrônico, aquilo que eu fiz foi regulamentar o que o Tribunal Superior do Trabalho exigiu que regulamentasse, dando ao trabalhador o mesmo direito de informação que o patrão tem. É um contrato bilateral. O trabalhador tem o mesmo direito de saber se aquela hora que ele deu extra é exata, se ele recebeu exato. Com isso, o que nós descobrimos nos 6 primeiros meses das empresas que introduziram o ponto eletrônico? Não era o problema do pagamento da hora extra, isso é um problema pequeno, até 2% da população que eles não pagam direito. O grande problema é que não recolhiam os impostos referentes à hora extra.
Ou seja, eu dava dinheiro para você, vamos dizer, pega só um exemplo assim, claro. Uma empresa que tem 1000 funcionários, Porto Eletrônico só para empresa grande. Quem tem ponto manual, não tem problema, pode continuar. Quem tem ponto mecânico, não tem problema, pode continuar. É 95% das empresas. 5% que tem o ponto eletrônico tem que ter uma uniformização, um padrão, que foi o REP, o Registro de Equipamentos de Ponto Eletrônico que nós criamos. Se você tem uma empresa com 1000 funcionários, se cada funcionário tem no mínimo 5 horas mês de hora extra, são 5.000 horas. Se ele ganha nessas 5.000 horas R$200, você multiplica os 5.000 vezes 200 para tu ver quanto dinheiro dá. E todas as horas extras tem que recolher INSS e fundo de garantia. Como normalmente as empresas pagavam na mão do funcionário o dinheiro e assinavam o recibo, não recolhia isso diretamente no livro da empresa. Então, não recolhia os impostos devidos. Eu, para regulamentar aquilo que o tribunal me exigiu, eu atingi um monstro que eu não sabia. Sinceramente, não tinha essa maldade. Que era a sonegação dos pagamentos dos impostos devidos sobre a hora extra. Aí, irmãozinho, eu ganhei inimigos poderosos. E eles capricharam para destruir a minha imagem, capricharam para me passar como arrogante, capricharam para tentar me desmoralizar. Tem 4 meses que eu saí do Ministério. Cadê? Cadê as denúncias? Cadê a prova? Cadê? Tem fita? Tem foto? Tem alguma coisa? Nada. Uma ligação do Cachoeira? O Cachoeira comigo não deu em nada, porque não tem nada. Então, é isso que acontece, a população, com o tempo, faz a sua justiça. Nós, assim, chegamos ao final da nossa entrevista com o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, atual presidente nacional do PDT.